paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui começando mais uma aula sobre técnica vocal, mais uma aula de canto com o nosso programa Pra Teu Louvor. E hoje você é convidado a estudar comigo sobre uma musculatura do nosso trato vocal que tem uma influência enorme em relação à produção da voz, especialmente no que diz respeito à voz cantada. Nós vamos falar hoje sobre a musculatura de língua. Musculatura de língua, pensem comigo. Quando a gente olha ali no espelho, ou quando você sente essa musculatura deglutindo, participando da sua dicção, na sua fala e até mesmo no canto, a gente não imagina quão rica é essa estrutura muscular. A musculatura de língua não é composta por um músculo único. Nós temos nela vários músculos que compõem essa estrutura. A parte mais frontal da língua conhecemos por ápice, a parte do meio, o corpo vocal, o corpo muscular da língua, e a parte posterior, a raiz da língua ou também a base da língua. Então, quando nós estudamos essa musculatura, nós vamos ver que cada pedaço desse músculo tem uma riqueza de detalhes muito grande ali. Nós vamos estudar um pouco hoje sobre a musculatura intrínseca e extrínseca dessa estrutura muscular. Por que nós vamos pensar nesses dois grupos musculares? Porque existe um grupo muscular que movimenta a posição da língua para frente, mais recuada, para baixo, para os lados, para cima. E tem outro grupo muscular que movimenta o formato da língua. Então, nós vamos juntos ver um vídeo começando os nossos estudos pela musculatura extrínseca da língua, tudo bem? Então, vamos lá, vamos juntos ver o vídeo sobre a musculatura extrínseca da língua.
você conheceu um pouco da musculatura extrínseca da sua estrutura muscular de língua. É extremamente importante que você veja cada pedaço, cada região, cada músculo dessa estrutura extrínseca e entenda que ela vai alterar no posicionamento da sua língua no trato vocal. Nós temos cada músculo com uma origem e uma inserção. Cada músculo tem também uma ação específica de recuar, de projetar, de elevar, de abaixar. E essas informações são importantíssimas quando nós estudamos a técnica vocal, porque a língua é um articulador de grande influência na emissão da voz, no molde do som dentro do nosso trato vocal. Então, seguimos. Vimos a musculatura extrínseca, que modifica a posição da sua língua, tudo bem? E agora vamos entender os músculos intrínsecos, que modificam o formato da nossa língua. Musculatura do transverso e vertical, essa mais ao meio. Musculatura longitudinal, e aí a gente tem superior e também inferior. Longitudinal superior, longitudinal inferior. Então, essa estrutura de musculatura intrínseca do músculo da língua, ela nos ajuda a mudar o formato da língua. E aí, por que eu quero que a gente frise nisso aqui? Quando nós falamos as vogais, você tem, na região falada, uma mudança de posição com a musculatura extrínseca mais intensa. A, E, I, O, U. Fale comigo essas vogais e perceba o movimento que a sua língua vai realizar. Aliás, perceba o movimento que essas musculaturas vão realizar sobre a estrutura da língua. A, E, I, O, U. Isso é algo mais nítido, mais palpável. Mas no canto, tudo, quando se trata de canto, é mais detalhado, mais rico em detalhes. Então, muitas vezes, ao executar alguns sons, nós não mudaremos necessariamente toda a posição da língua, mas mudaremos, às vezes, somente o formato dessa língua. Uma vogal E pode ser de vários formatos diferentes. Uma vogal A pode ser de vários formatos diferentes. Ou seja, é interessantíssimo que você, enquanto cantor, treine toda a musculatura da língua pensando em musculatura extrínseca e musculatura intrínseca, posição e formato. Tudo bem? Então, nós temos aqui toda essa estrutura muscular de língua e você consegue perceber que desde a parte da frente, corpo de língua, base de língua, o assoalho da boca, que está muito ligado à mandíbula, a estrutura óssea de mandíbula, também a estrutura do osso hioide, que fica bem próximo à laringe, toda essa estrutura mais alta que está ligada ao palato mole, a estrutura posterior que está ligada à faringe. Então, a língua é um articulador que se conecta com todos os outros articuladores do trato vocal e, por isso, ela tem uma influência enorme em relação à voz cantada. Nós vamos seguir e vamos ver algumas informações muito importantes relacionadas à musculatura de língua no que diz respeito à voz cantada. Então, você, cantor, que ainda não teve até hoje um momento específico para olhar a musculatura de língua dentro do seu treino individual, tenha hoje essa sensibilidade para conhecer um pouquinho mais dos movimentos que essa estrutura muscular pode realizar. No canto, a língua é um articulador de grande influência, nós falamos. Então, essa é a frase que vai nortear a nossa aula de hoje, para que você entenda a importância de conhecer a estrutura muscular da língua e, mais do que conhecer, de saber movimentá-la do jeito certo na sua prática, no seu treino, especialmente na hora do repertório.
Se ela está alta demais, eu quero fazer uma nota aguda, ela pode me tensionar, pode me tampar espaço. Se ela está muito abaixada, promovendo um abaixamento da laringe excessivo, ela pode trazer dificuldades de projeção para o meu som. Então, a língua é um músculo riquíssimo, é um grupo muscular riquíssimo de estudos. Nós podemos estudar essa musculatura por muito tempo e cada vez mais conhecer diferenças do seu trabalho e, consequentemente, da influência que isso vai ter na sua voz cantada. Os movimentos de seus grupos musculares, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, podem gerar alteração no som produzido. Você vai fazer comigo um teste de vogal A. Nós vamos cantar um som. E você vai mexer somente a língua dentro da boca. Não mexa a mandíbula, lábio, nada disso. Então vamos juntos? Eu não mudei a nota, mas eu fui alterando a posição da língua. Fui permitindo que a musculatura extrínseca e a musculatura intrínseca trabalhassem para mudar posição e formato da língua. E o som foi sendo alterado. Então, cada forma que nós executamos no trato vocal tem, em sua execução, um papel importantíssimo dessa musculatura. Então, nós precisamos estudá-la. A posição da língua no trato vocal também é pensada de acordo com qual tipo de sonoridade o cantor quer extrair do seu trato vocal. E aí nós vamos fazer algumas observações aqui. Eu quero um som mais brilhante, eu quero um som mais metálico, eu quero um som mais projetado. Então eu vou pensar numa posição de língua talvez um pouco mais alta. Eu quero um som mais encorpado, mais arredondado, eu quero um som mais coberto, eu vou pensar talvez numa posição de língua um pouco mais baixa, que me dê mais espaço, amplificação e até mesmo arredondamento desse som, mais cobertura desse som. Então, se eu quero cantar eu posso escolher cantar São duas posições diferentes da musculatura de língua que me dão sons diferentes. Então, a posição dessa musculatura, juntamente com todo o trato vocal, te leva a ter texturas, timbres e, consequentemente, te faz caminhar para estilos vocais e musicais também de maneiras diferentes. Então, essa estrutura tem o poder de modificar o seu som de acordo com o seu posicionamento, o seu formato, e assim também vai te levar a cantar com uma particularidade de um determinado estilo, e se você muda a posição, cantar com particularidade de outro estilo. Quando nós falamos de canto solo, isso é muito relativo, porque o cantor, individualmente, ele vai fazer as suas escolhas, seus ajustes. Mas quando nós falamos de um canto coral, nós precisamos juntos estudar essas formas, a posição dos articuladores, posição da abertura da boca, o tamanho da abertura, o uso da musculatura facial para te trazer um som mais claro em relação ao próprio texto que você está cantando. Então, todo esse posicionamento do trato vocal vai também ter diferenças diante dessas duas modalidades, canto solo ou canto coral. Então, mais uma questão para nós analisarmos. E nós vamos seguir. Aqui é um ponto importantíssimo. Tensão nas musculaturas que formam a língua podem gerar problemas na região glótica, ou seja, nas pregas vocais. Veja comigo essa imagem. Base da língua, dorso da língua, raiz da língua. Se você tem excesso de tensão nessa região, ela está ligada com quais outros articuladores? Palato mole, faringe, laringe. Se ela está ligada com a laringe, então ela pode influenciar negativamente no funcionamento das suas pregas vocais. É muito comum que um cantor com tensão de língua tenha um som mais duro. E aí eu vou te dar um exemplo. Vamos lá.
Eu vou cantar para você? Eu vou enrijecer a musculatura de língua nessa região da raiz, a base, o dorso da língua. Percebe a diferença do som? Um som mais duro, mais pesado, mais tenso. Isso faz com que haja sobre a minha laringe, a minha prega vocal, também excesso de tensão, de constrição, apertamento. E assim a prega vocal vai executar os seus movimentos, seus mecanismos laríngeos, o alongamento e o encurtamento dessa musculatura de maneira tensa. Ou seja, se você sente que tem tensão na musculatura de língua, trabalhe a mobilidade, a flexibilidade dessa estrutura muscular, porque isso pode influenciar na qualidade da sua vibração de pregas vocais, tudo bem? Exercitar a musculatura de língua também pode trazer benefícios para a coluna e para a postura. Pensem no seguinte, a língua é um músculo que tem inervações, que tem uma estrutura muito rica que pega todo o seu trato vocal. A postura de língua pode influenciar na qualidade da mandíbula, da articulação temporomandibular, da própria arcada dentária, pode influenciar na postura do seu pescoço, da sua coluna. Consequentemente, a gente pode ter várias versões de prejuízos em relação a uma má postura de língua. Então, tensão e má postura de língua dentro do trato vocal pode ter várias influências no nosso organismo. Por exemplo, o ronco durante a noite. Isso também pode estar relacionado com a postura da língua, da musculatura de língua dentro do nosso trato vocal. Então, vale a pena nós fazermos, cada um de nós, cada cantor, fazer uma análise sobre a musculatura do trato vocal e especialmente essa estrutura muscular de língua. Como ela está se comportando no seu dia a dia, na sua rotina, na sua prática de fala, especialmente na nossa prática de canto. Nós vamos aqui ainda pensar que os ajustes que a língua executa na deglutição, ou seja, quando a gente come, quando a gente mastiga, engole o alimento, podem gerar um padrão de tensão na língua. Portanto, o cantor precisa ter um olhar específico para o treino dessa musculatura no que diz respeito ao uso da anatomia na prática do canto. Você precisa lembrar que toda essa musculatura, não só de língua, mas de trato vocal, de laringe, até a musculatura respiratória, trabalha no canto de uma maneira muito mais intensa, com particularidades, com ajustes muito mais peculiares. Então, má postura de toda essa musculatura, e no nosso caso aqui da aula de hoje, musculatura de língua, durante a deglutição, durante a fala, pode gerar padrões de tensão também e prejuízos para a sua prática de canto. Eu não estou conseguindo fazer determinada nota, eu sinto que a minha língua está alta, eu não sei o que está acontecendo aqui. Como você utiliza os seus articuladores na fala? Você tem alguma relação de tensão na mandíbula? A posição dessa língua, a posição dos dentes? Tudo isso precisa ser analisado de maneira ampla, para que você consiga olhar de cima, ver toda a situação e ali identificar o problema. Então, deglutir, mastigar, engolir, usa toda a sua estrutura articulatória e é a mesma estrutura articulatória que trabalha no canto, ou seja, precisamos ter um olhar mais geral para identificar possíveis problemas e assim solucionar esses problemas, porque a gente quer a solução dos problemas, tudo bem? Seguimos. Conhecer as limitações do seu organismo e aprender a manipular essa estrutura muscular faz parte da maturidade técnica do cantor. Quanto mais desenvoltura técnica tem esse cantor, mais conhecimento ele tem do seu próprio corpo, mais particularidades ele conhece de si mesmo. E nós falamos de estrutura muscular. Músculo trabalha a partir de repetição, de memória.
Toda a musculatura do corpo ela é condicionada através de memória muscular, condicionamento físico, sobrecarga. Então, nós vamos gerando sobrecarga dentro do treino e o seu treino individual diário é o momento de você conhecer essas particularidades. A base da língua tem uma relação de proximidade com outros articuladores, laringe, palato mole, faringe, especialmente, de maneira mais próxima. Já o corpo e o ápice da língua, ou seja, a parte do meio e a pontinha da língua, também se relacionam de maneira mais próxima com os lábios e a mandíbula. Então, a gente precisa entender que a musculatura extrínseca da língua e intrínseca da língua vai ter proximidade com todos os outros articuladores. Uma limitação na musculatura de língua pode me gerar problema em todos os outros articuladores. E aqui, a nossa aula de hoje não é para colocar medo em ninguém em relação a esse assunto, mas sim te levar a conhecer o seu trato vocal, a sua fisiologia, porque o cantor precisa ser inteligente vocalmente e fisiologicamente, precisa ser consciente. O canto é um ato extremamente consciente. Isto é, a movimentação dessa musculatura influencia no desempenho de todo o trato vocal. Então, conheça a sua musculatura para que você possa, assim, manuseá-la e também manusear todos os outros articuladores do trato vocal de maneira mais consciente e refinada na hora do canto. Tudo bem? Ficamos por aqui com essa aula sobre musculatura de língua e espero que você, a partir de agora, treine de maneira muito mais consciente toda essa estrutura para que você consiga realizar ajustes na sua prática de canto também muito mais conscientes e mais refinados. E aqui eu não falo de beleza, eu falo de consciência, qualidade técnica e saúde vocal. Espero que você tenha gostado do conteúdo, assista às nossas aulas, acompanhe conosco os nossos temas no Pra Teu Louvor. Fique com Deus, até a próxima. Paz do Senhor Jesus.